E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Olha, já pararam para pensar numa coisa? Como é que o celular, o computador, a TV, tudo aí na sua casa consegue se conectar na internet ao mesmo tempo, usando uma única conexão? A resposta para isso é uma tecnologia que a gente nem vê, mas que é, olha, genial. O nome dela é NAT, e nesta nossa análise a gente vai desvendar esse truque que basicamente salvou a internet de um colapso. Então, se a ideia é desvendar os segredos da tecnologia, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para fortalecer e não perder mais nenhum conteúdo como este. Bom, vamos direto ao ponto. Pense em todos os aparelhos conectados à nossa volta. Cada um deles precisa de um endereço único para existir na internet, sabe? Como se fosse um número de telefone. O problema é que os números de telefone disponíveis no sistema original, o tal do IPv4, estavam acabando, e rápido. A internet estava ali, ó, à beira de um colapso de crescimento. Como foi que a gente escapou dessa? É aí que a nossa história começa. Para entender a genialidade da solução, a gente precisa primeiro sentir o tamanho do problema. E não era uma coisinha pequena, não. A internet, do jeito que a gente conhece, estava literalmente ficando sem espaço para crescer. Imagina que os endereços de internet são como água num reservatório. A demanda por aparelhos novos era uma sede que não acabava nunca, mas a torneira estava prestes a secar. Sem uma solução, essa inovação digital toda que a gente vê hoje simplesmente não teria acontecido. A gente estaria numa fila de espera para conectar qualquer coisa nova na rede. E foi bem no auge dessa crise que apareceu uma solução super criativa, uma espécie de gambiarra genial que não só salvou o dia, como se tornou uma peça fundamental da internet até hoje. Vamos então conhecer o NAT, ou Network Address Translation. A ideia por trás do NAT é brilhante de tão simples. Pensa nele como se fosse o recepcionista de um prédio bem grande. Lá dentro, cada apartamento tem o seu número, certo? Mas para o carteiro que está na rua, só existe um endereço, o endereço do prédio. O NAT faz exatamente isso com a nossa rede. Os vários dispositivos internos conversam entre si, mas para a internet é como se todos eles morassem no mesmo endereço público. E é aqui que está o grande pulo do gato, a sacada genial. Dentro de casa, cada aparelho tem um endereço IP privado, tipo aquele 192.168.1.10, sabe? Pensa neles como apelidos que só valem ali dentro. Para a internet lá fora, esses números são invisíveis, não servem para nada. Já o roteador, por outro lado, ele sim tem o único endereço que importa para o mundo, o IP público, que o provedor de internet fornece. É a fachada da nossa casa para a internet. Vamos acompanhar esse processo passo a passo. Primeiro, o notebook, com aquele apelido privado, envia um pedido. Segundo, o roteador pega esse pedido e faz a mágica. Ele troca o apelido privado pelo endereço público oficial da casa. Terceiro, e isso é crucial, ele anota numa tabela. Olha, esse pedido que saiu veio do notebook, hein? E aí ele envia para a internet. E por último, quando a resposta volta, o roteador consulta a tabela dele, vê que aquele pedido era do notebook e entrega a resposta no lugar certinho. É um sistema de correio interno perfeito. Certo. Isso explica como um aparelho funciona. Mas e na nossa casa, que tem vários? Como é que o roteador sabe para quem entregar a resposta? Se a Netflix está rodando na TV, o Instagram no celular e tem alguém trabalhando no notebook tudo ao mesmo tempo? É aqui que a mágica fica ainda mais poderosa. Essa é a grande questão. Se o endereço público é o mesmo para todo mundo, como é que o roteador não se confunde? A resposta é uma versão, digamos, turbinada do NAT que todo mundo usa hoje em dia, o PAT, ou Port Address Translation. O segredo do PAT está num detalhezinho, as portas. Vamos voltar para a nossa analogia do prédio? Se o IP público é o endereço do prédio, a porta é o número do apartamento. O PAT simplesmente atribui um número de apartamento temporário para cada conexão que sai da nossa rede. Dá uma olhada nessa tabela, ela mostra a mágica acontecendo. Veja como o notebook, o celular e a TV estão compartilhando o mesmíssimo IP público, o 203.0.113.5. A diferença está aqui, ó, na coluna da porta. O roteador deu a porta 8000 para o notebook, a 8001 para o celular e a 8002 para a TV. Desse jeito, quando a resposta da internet chega endereçada para a porta 8001, o roteador sabe na hora, opa, isso aqui é para o celular. Simples e muito eficiente. Agora, uma dica de ouro, principalmente para quem estuda redes, a diferença fundamental está em onde cada um trabalha. O NAT básico só mexe na etiqueta de endereço do pacote, lá na camada 3. Já o PAT, que é o que a gente usa em casa, é mais esperto.
Ele mexe tanto na etiqueta de endereço quanto na etiqueta do apartamento, que é o número da porta, na camada 4. Então, para resumir, NAT traduz só endereços, PAT traduz endereços e portas. Anota isso aí. E o NAT não é uma ferramenta de um tipo só. Ele pode ser configurado de jeitos diferentes para atender a necessidades bem distintas. Vamos dar uma olhada bem rápida nas principais formas. Rapidinho, então, temos 3 sabores de NAT. O estático, que cria um mapa fixo, perfeito para empresas que precisam deixar um servidor visível na internet. O dinâmico, que dá um IP público temporário para quem precisar, pegando de um grupo disponível. E o reverso, que quem joga online conhece bem como port forwarding, que é como abrir uma portinha específica na rede para permitir que os amigos se conectem direto no servidor de jogo. Mas como toda solução de engenharia, o NAT não é perfeito. Ele resolve um problema gigantesco, mas, claro, também tem seus poréns. É o famoso trade-off, uma solução de compromisso. Do lado bom, o NAT economiza endereços e ainda cria uma barreira de segurança natural, escondendo a nossa rede interna. Mas a grande desvantagem é que ele quebra uma regra de ouro da internet, a comunicação direta de ponta a ponta. É como se para ligar para alguém a gente sempre tivesse que passar por uma central telefônica. Isso pode complicar alguns aplicativos que dependem de uma conexão direta, como certos jogos online ou videochamadas. Bom, o NAT nos trouxe até aqui, mas e o futuro? A falta de IPs ficou tão extrema que a solução precisou evoluir mais uma vez. Se o NAT é o roteador da nossa casa agindo como um recepcionista para os nossos aparelhos, o CGNAT é o nosso provedor de internet agindo como um recepcionista gigante para o bairro inteiro. Eles pegam um único IP público e compartilham com centenas, às vezes milhares de clientes. É o NAT elevado à máxima potência, o último suspiro para manter o IPv4 funcionando. E isso nos leva à conclusão da história. O NAT foi o herói que ninguém esperava. O curativo genial que manteve o paciente, a internet, vivo e crescendo. Mas ele nunca foi a cura. A solução definitiva, o jogo virando de vez, sempre foi a migração para o IPv6. Com o IPv6, a gente tem tanto endereço disponível que é como comparar um copo d'água com todos os oceanos do mundo. O problema da falta de endereço simplesmente deixa de existir. E eu termino com essa pergunta para a gente refletir. Se o IPv6 resolve o problema da falta de endereços, o NAT vai simplesmente sumir do mapa? Talvez não completamente, já que aquele benefício de segurança que ele traz ainda é muito valorizado. O que vocês acham? Deixem a opinião aqui nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.